Vamos voltar aqui para a água. Para onde ela vai a partir daí? A partir do momento que ela faz essa separação de sólido, lodo e efluente líquido, ela passa por uma gincana, que é o tempo de detenção do efluente, para depois ser descartado no Rio São Lourenço, que a gente pode ver no espelho d'água. É aquele momento do espelho d'água. Eu vou aqui, viu, Lucas? Me ajuda aí, inclusive, nessa parte. Como disse a vocês, nós vamos tentar conhecer depois outros setores aqui de resíduos, mas desta ocasião foi a ocasião que nós pedimos autorização para a CMS, que nos autorizou, e nós fomos lá. Adalberto também esteve, né, Adalberto? Sim. Para poder preparar essa matéria, como faremos com outros setores de resíduos. Nós vamos depois ver a questão de resíduos de construção, outros setores. Hoje estamos falando do esgoto. E me impressionou muito foi esse, como vocês chamam? Espelho d'água. Lá dentro da estação tem um momento, tem um local em que foi feito o espelho d'água que vocês estão vendo agora. Olha a claridade, a limpeza desta água. Seria até interessante a gente depois, ou agora mesmo, se o Reuel depois providenciar para a gente, mostrar aquela água, a cor que ela chegou na estação e esse momento do espelho d'água. Qual é o grau de pureza que se pode constatar nesse ponto aí da entrega, vamos dizer assim, de tudo que vocês fizeram? Décio, conforme podemos verificar aí nas imagens, nós temos hoje um grau de pureza aí nesse espelho d'água por volta de 98%. Tá? Então nós estamos muito acima do que hoje as normas estabelecidas exigem e acima do que o nosso contrato nos exige em questão da eficiência, como chamamos isso, de remoção da parte sólida da parte líquida. Né? 98% de pureza. De pureza. É nessa condição que vocês devolvem água para a natureza lá, então? Positivo. É nessa condição que nós devolvemos a água para a natureza. É muito bom, né, Adalberto, mostrar isso. Sim, sim. Porque o matorense nunca viu isso, nunca imaginou que fosse assim. Como nós, né, Adalberto? É esteve lá verdade. também. A gente chega lá e vê a cor do que chega o esgoto, e você vê aquela água clara, com a clareza toda, indo para o rio, a gente fica realmente... Você olha a água ali, vou beber essa água. É verdade. É justamente isso. É isso que é a condição que nós temos hoje, que temos que fazer identificação dessa água para evitar que haja uma confusão com a água própria para consumo ali, que é a potável, né, que passa por outro tipo de processo. Que coisa impressionante. Esse momento aí para o leigo, como eu, vocês têm toda essa parte técnica, aeróbica, não sei o quê, essas coisas todas, mas para um leigo como eu guardei a imagem, por isso que eu queria que vocês mostrassem como é a água do esgoto quando chega lá na estação e onde termina o processo, porque isso é impressionante. É impressionante. É impressionante. 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 E impressionante também porque a gente sabe que, para não irmos muito longe aqui, Araraquara mesmo, eles tratam o esgoto em represas, a céu aberto. E aqui em Matão vocês viram em que condição é feito. Então, na semana passada, nós falávamos aqui de Matão, a cidade que mais exportou neste ano de 2023, agora que saiu o ranking, 1.370 bilhões. Ribeirão Preto dos 500 e poucos milhões, para você ter uma ideia, de exportação. A gente falava aquele dia. Nós temos razões de sobra aqui para nos orgulhar. E quando a gente vê essa estação e passa a ver como é que se trata o esgoto e vê como, em geral, no estado de São Paulo se trata o esgoto, e eu digo isso porque 50% desse país não tem tratamento de esgoto em regiões mais distantes aí. Essa é a realidade da nossa cidade, que eu acho que a gente tem que criticar aquilo que precisa ser feito ou não está sendo feito direito, mas a despeito disso, falo sempre no programa, nós precisamos elevar o que nós temos de bom. É muito bom saber, embora a gente não a veja, a estação da CMS de vocês a gente não vê, mas é muito bom saber que é assim que é cuidado, né? Ter essa tranquilidade, Adalberto. E outra coisa que nos impressionou muito, o Adalberto esteve lá comigo também,
foi que estando dentro da estação eu não senti cheiro nenhum de Verdade. esgoto em momento algum. Nada, nem o cheiro. Aliás, depois tem perguntas aqui do ouvinte participando isso? com a gente sobre isso também. Os ouvintes que fizeram perguntas, a gente vai daqui a pouco atendê-los aí também. Então essa água aí, aquele momento ali daquele espelho, a partir dali ela é despejada no Rio São No Lourenço. Rio São Lourenço. E Com aquela limpeza toda. com aquela limpeza toda. E questão legal também, a gente faz o monitoramento do Rio São Lourenço. Então, É? a gente tem um laboratório acreditado, como eu disse anteriormente. Coletamos um ponto a montante do nosso lançamento, que é um ponto antes da estação, e 3 pontos após o nosso lançamento. Através das análises, a gente pode ver que nós estamos contribuindo positivamente para a manutenção do Rio São Lourenço. Então, os pontos ajusantes estão sendo melhor que o ponto a montante. O que é montante e ajusante? Antes da estação, antes da estação é montante. Montante? Após a estação, jusante. Como na navegação. Correto. É assim que funciona, né? Dessa etapa toda, nós deixamos de falar de alguma fase ou de algo que seja importante dizer, Lucas? Eu acredito que está bem fechado ali o ciclo nosso, né? Nessa questão. Então falamos ali de toda a parte da retirada dos sólidos provenientes de maneira irregular, nosso efluente. Falamos do tratamento como um todo, a forma como ele acontece e as necessidades que são agregadas ali, como por exemplo, os descartes dos lodos que são feitos através de centrífugas, que por fim se dão um condicionador de solo, que falaremos mais a seguir, né? Uhum. Só para frisar também, o tempo que esse esgoto fica na estação. Fica em média 31 horas, a partir do momento que ele entra na estação até o momento que ele sai no corpo receptor no Rio São Lourenço, é aproximadamente 31 horas. Esse é o período todo? É o período. Positivo. Quantos em litros por dia? Na média dos dias, vai? Mais ou menos, porque deve ter variáveis. Nós estamos falando aí de uma média de 250 litros por segundo. Por segundo. Então você multiplicando, tendo uma média diária... Não me peça para fazer essa conta. Dá uns 19 mil metros cúbicos. Isso, estamos falando na casa de 20 milhões de litros Sério? tratados. Por dia. Por dia. Deixar sempre bem claro que, no caso, a estação de tratamento de esgoto, ela cuida desse esgoto para devolvê-lo limpo a partir da chegada à estação, né? Porque depois tem uma cidade inteira que tem que captar por redes e tudo, não é atribuição de vocês. Positivo. A parte da captação, né, desde a residência ali, que você aperta a sua descarga, que cai dentro da rede coletora, das ruas, etc., que por fim se dão nas elevatórias, que bombearão até nós, não é atribuição de vocês. De nós da CMS, tá? Ok. Por isso que a gente mostrou desde o momento todo o processo, que é o momento que eles recebem os dejetos lá, os resíduos, até o momento que eles não só depois descarrega essa água no rio ali, despeja, mas também vocês acompanham o próprio estado de sanidade da água do rio também. Correto. E além disso, Daércio, nós somos certificados ISO 9001 pelo serviço prestado de qualidade e 14.000 ambiental. Então são certificados muito gratificante para nós manter esse certificado sempre válidos. Cada certificado desse implica num monte de exigências, né? Sim, a gente tem que atender vários parâmetros operacionais entre qualidade e ambiental para estar se mantendo a manutenção desses certificados.